Olá, gente boa do nono ano, turminha aí do A e B. Estamos juntos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É mais uma aula aqui. Vamos tratar aí sobre os diferentes povos e cultura na Europa, né? Falar um pouquinho de um assunto aí não tão complexo, mas importante para ser tratado, né? E vamos lá, não é isso? Espero que estejam todos bem, estejam se cuidando, né? Em meio a essa pandemia. E vamos trabalhar, né, gente? Como eu disse para a turminha anterior, né? Que eu gravei agora há pouco com outra turma, para outra turma, né? E eu disse para eles, né? Esse ano é um ano azedo, né? Nos deram limões, vamos fazer limonada, né? É o que temos para hoje. Vamos partir para ação. Ok, então vamos aqui, deixa eu só ampliar aqui meu slide, beleza? Agora, aqui meu marca-texto para você acompanhar. E agora vamos aí para o nosso mapa, né? Aqui, gente, nesse mapa, nós temos aqui o mapa da Europa com desculpa, com as principais idiomas, né? E a origem deles, né? É interessante. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Línguas indo-europeias, né? Nós temos aqui as neolatinas, né? Que são aquelas de origem latina, as germânicas, as eslavas, as bálticas e as celtas, né? O albanês, o grego, o basco, que são línguas próprias, né? Línguas mongóis, caucasianas, né? E línguas uraro-altaicas, né? Aqui húngaro-fínicas, turcas, né, celtas e germânicas, línguas eslavas, húngaro-fínicas e os salmoneidas, né? Área de forte minoria linguística, ilha linguística. Ok. Então vamos lá. Aí você vê aqui, opa, deixa eu apagar bem aqui que eu fiz aqui sem necessidade. Aqui, beleza, marca texto. Você vê aqui, né, as línguas neolatinas, né? Você vê aqui em Portugal, né? Aqui em Portugal, você vê aqui na Espanha, você vê aqui na França, né? Você vê aqui na Itália, né? Todas com essas línguas, né? Aí nós já temos as maiores aqui, ó, as germânicas, né? Você vê aqui na Alemanha, né? Você vê aqui na Escandinávia, né? Elas têm também, na Irlanda, né? Na própria Inglaterra, né, isso, entre outros, né, e aqui, né, línguas eslavas, né, toda essa região zona aqui entre Rússia até a Polônia, né, são línguas que nasceram do eslavo, né, de um idioma comum, né, isso. Então, isso, por que a gente está falando de língua aqui, gente? Porque uma das grandes características de povos são suas línguas, é uma das identidades de povos. Muitas vezes você encontra na Europa povos que são idênticos, o lourão do olho azul. Só que ele é uma cultura absolutamente diferente do outro louro do olho azul. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, ok? Então, vamos lá. A população europeia apresenta grande diversidade de povos, né? E culturas muito mais, né? Os idiomas mais falados no continente provêm dos seguintes grupos étnicos, né? Ó. Opa, grupos étnicos, né? Latino, né? Isso aqui é um grupo étnico, né? Do latino, como eu mostrei para você, nasceu o espanhol, o português, o galego, né? O francês, o catalão, o italiano e o romeno. E os eslavos, né? Nasceu o russo, o bielorrusso, o ucraniano, o polonês, o tcheco, o eslovaco, o eslovênio, o servo-croata, macedônio e búlgaro. Dos germânicos, né? Nasceu o próprio inglês, nasceu dos povos germânicos, né? O inglês, o alemão, o holandês, dinamarquês, norueguês. Os celtas, né? É a língua irlandesa, né? Escocesa, o galês e o bretão. Em vários países europeus são falados dois ou mais idiomas. Entre os idiomas oficiais na Suíça, por exemplo, estão francês, alemão e italiano. Já na Bélgica, francês e o alemão. Diversos idiomas europeus, como o inglês, o espanhol, o francês e o português, ultrapassaram os limites do continente e se tornaram alguns dos mais falados no mundo, né?
como é o caso do inglês, né, que é tido como a língua universal, né? Isso ocorreu em razão das conquistas coloniais, da importância geopolítica que esses países exerceram e ainda exercem no mundo, né? No caso, é o Reino Unido, né? Minorias étnicas, né? O termo minoria étnica, né? Vamos explicar para vocês aqui. Refere-se a um grupo que possui o quê? Particularidades culturais, né? O que eu estava dizendo para você. Lá na Espanha, você chega na Espanha e você vai lá na região da Catalunha, onde fica a Barcelona, né? Eles são tidos como uma minoria étnica, né? Mas você não vai notar diferença nenhuma do catalão para o espanhol que mora em Madrid, ou do espanhol que mora em Sevilha, que é outra cidade espanhola. Mas eles têm características diferentes. Inclusive a língua, eles falam espanhol, mas eles falam também o catalão, né? Que é uma língua deles mesmo, né? Vamos lá. E que fazem, então, possuem particularidades culturais, como eu disse, e que não faz parte, e que não faz parte do grupo dominante, né? No caso da Espanha, o grupo dominante é aqueles que falam o espanhol, né? É aqueles que têm a cultura, a descendência mesmo espanhola, né? Que detém o poder. É o caso da Espanha novamente, né? No caso, o pessoal de Madrid, né? De Sevilha nem tanto, né? Madrid, né? Entre outras cidades. As minorias étnicas, em geral, lutam para o quê? Preservar suas tradições, né? São culturas, são costumes que eles carregam há milhares de anos, alguns deles, né? Inclusive a língua, né? E características que as diferem do restante da população do país onde vivem. Alguns países europeus abrigam em mesmo território minorias étnicas com culturas e idiomas distintos, ou seja, diferente da língua oficial. É o caso que eu dei aí da Espanha, né? Que lá nós temos dois povos que são absolutamente diferentes do espanhol, que é o pessoal do País Basco, né? E o pessoal da Catalunha, né? Parte desses grupos que possuem uma história própria luta atualmente pelo maior reconhecimento de sua identidade cultural, né? E pela o quê? Autonomia política. A autonomia política é o quê, gente? É você ter domínio sobre o território, né, que você vive. Por exemplo, lá eles vivem numa região, vamos dizer que essa região seja do tamanho do Maranhão em relação ao Brasil, né? Eles querem aquela região e não querem ser governado pelo resto do país, eles querem ter um próprio governo, né? Onde eles mesmos vão decidir os destinos deles. Em alguns casos, pela formação de um Estado independente com território próprio, é o que eu terminei de falar, né? A atribuição de direitos comuns a essas minorias, além do reconhecimento de sua autonomia política e especificidades culturais, é fundamental para evitar o quê? A discriminação, né? Os países europeus, a maioria deles tem esse cuidado, né? As tensões sociais e os movimentos separatistas, né? O que é um movimento separatista? São aqueles grupos, né, que trabalham para o quê? Para que esses territórios ocupados por essas minorias se tornem independentes do país do qual eles hoje em dia fazem parte, né? Criminalizar atitudes preconceituosas como contra essas parcelas da população cujos direitos são garantidos por lei também é o que? Crucial. Então, isso aqui é uma recomendação, né? Que os países criam leis para evitar o preconceito contra essas pessoas que falam diferente, que às vezes até vestem diferente, né? Aqui, gente, é os catalães que eu falei para vocês, né? Que eles vivem numa região autônoma, mas que é território espanhol, né? E eles lutam pela independência. Olha a bandeira deles, como é bonita, né? Os catalães realizam protesto pelo quê? Pela independência da Catalunha, em Barcelona, né? Aqui em 2018. Até esse ano, suas reivindicações
não foram atendidas pelo governo espanhol, né? A Espanha, inclusive, lá dá o direito deles escolherem os próprios governantes, né? Só que lá é uma região autônoma, né? É como se fosse o estado do Maranhão, só que com direitos especiais na federação, né? Aqui os ciganos não, são povos nômades que habitam diversos países europeus, concentram-se especialmente na própria Espanha, né? Nos países da Europa Central e dos Balcãs, né? A discriminação marca a trajetória desse povo que sofreu com expulsões, violência e segregação. Na fotografia, um acampamento de ciganos em Ypres, Westmoreland, no Reino Unido. Olha aí. Eles vivem, gente, nesses trailers, como é que chama? Motorhome, né? Que são praticamente casas ambulantes. E eles vivem determinado tempo em um período, em um determinado lugar, e aí depois vão embora, né? Porque desde os primeiros, os ancestrais deles sempre viveram assim, de forma nômade, né? Eu não conheço muito a história da origem dessa cultura nômade deles, mas eu conheço mais ou menos o povo. Inclusive, na Idade Média, os ciganos, né? Ciganos, judeus, né? Ciganos, judeus, né? Aqueles com descendências árabes, né? Entre outros, né? Pontinho, 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 foram muitos perseguidos pela igreja, né? Pela Inquisição, né? E até acusados de bruxaria, né? Numa cidade, por exemplo, onde, por exemplo, uma criança sumia, os primeiros a serem investigados e muitas vezes acusados eram os ciganos, os judeus e os árabes, né? Então, era uma vida difícil mesmo, né? Tudo era culpa sua, né? Aqui, gente, eu dei um exemplo aqui da Ucrânia, né? Que não é um país não tão relevante, mas que você vê aqui que a própria Ucrânia é composta por várias etnias e línguas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Etnias ucranianas, né? A maioria de falantes ucranianos, essa partezinha aqui em azul, né? É a maioria, né? Aqui, né? Predominância de falantes de ucranianos, né? Ainda nessa amarela, né? Nessa aqui. E aqui, maioria de falantes do russo, né? Aqui, ó. Essa regiãozinha aqui, né? Predominante de falantes de russo. Ou seja, a parte sul da Ucrânia tem um grande número de russos, né? Até pela questão de quando a Ucrânia era uma república da União Soviética, o governo da União Soviética tinha um costume de mandar o povo russo para essas repúblicas exatamente para como que fiscalizar, né, os outros povos e essas repúblicas, né? Aqui rutenos, aqui é outro povo, né? Aqui etnias russas, né? A maioria aqui na região da Crimeia. População de etnia russa significante aqui também, né? Então você vê que a parte sul, né? Sul e sudeste da Ucrânia, você vê que tem uma maioria russa. A parte norte, né? Norte e sudoeste, né? Como é? Norte e noroeste é ucranianos, né? Tanto é que nessa regiãozinha aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, na Crimeia, rolou um conflito e terminou que a Rússia tomou esse território que era ucraniano, né? Por quê? Porque tinha uma maioria russa e a Rússia se achou no direito de tomar, né? E a Ucrânia até hoje reivindica, né? Aqui, gente, é a Europa, né? E os povos, né? As etnias que compõem, né? Você vê aqui, né? Ó, deixa eu ampliar aqui para a gente ver. Olha, você vê aqui, né? Ó, na Espanha nós temos pelo menos, né? O próprio espanhol, esse outro povo aqui, né? Esse aqui, os aragoneses, né? Os catalães, né? Olha essa parte aqui. E os bascos, né? Que inclusive é uma região que tanto espanhola como francesa.
Inclusive, eles chamam essa região de País Basco, né? Que é um povo com características diferentes dos franceses, diferente dos espanhóis, né? Então, nós temos aqui, só na Espanha, para você ter ideia, ó, 1, 2, 3, 4, 5 etnias diferentes, fora os espanhóis, né? E aqui, ó, nós temos aqui Portugal, né? E aqui na França, olha aqui, ó, também. Na França nós temos os bretões, nós temos os galeses, né? Entre outros, os bascos, né? Que também ocupam o território francês. Então você vê que o território europeu ele não é dividido só pelas linhas territoriais, né? Ele é dividido também pelas linhas étnicas, né? Tem várias etnias, muitas vezes vivendo, inclusive, em mesmo território, né? Olha aqui a Rússia, por exemplo, ó, várias etnias vivem, né, dentro do território russo, né? Beleza, bora aqui. Ok, gente, eu guardei aqui para o finalzinho. A gente vê aqui um protesto, né, dos... É só um trechinho, viu? Porque o YouTube não permite. Só um trechinho aqui de um protesto que aconteceram aí Milhares de nos pessoas últimos marcharam por anos, né? Barcelona pedindo independência e a liberação Pela de presos independência políticos. da O Catalunha, um tanto de protesto se gente, ó. estendeu também para um dos principais. Beleza, você já viu, né? Não posso botar muito tempo porque o YouTube não permite, mas tá aí, ok? Então, gente, eu agradeço vocês aí, espero que vocês tenham gostado. Leiam o livro também, não é só essa aula, tem que ler o livro. Pesquisem na internet, reforce esse conhecimento. Ok, gente? Abraço, valeu!